A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos dar início a um estudo chamado Uma Rainha de Fé. Você deve ter visto aí no título, né? E o título traz essa mensagem, Uma Rainha de Fé. Qual é a rainha que o pastor Alex vai falar? Você gosta de palavra esmiuçada, você gosta de entender, gosta de mistério? Então, ok. Nós vamos falar da rainha Radassa. Para quem não conhece, rainha Esther. Eu vou ler o livro dela inteiro. São 10 capítulos o livro dela. Você que nunca leu vai ter a oportunidade de conhecer. Aperte o cinto, prepare um café, deixa tudo certinho. Gosta de anotar no caderno? Pega lá seu caderno, vai, aperta a pausa aqui. Eu vou começar um estudo. E eu quero que você conheça de perto, quero que você entenda o que aconteceu, o problema que teve aqui. E nós vamos aprender muito, porque tem muita lição, mas tem muita lição dentro disso aqui. Hoje é o primeiro áudio. E nós vamos aprender sobre a rainha Esther. O tema? Uma rainha de fé. Capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, esse rei, ele era poderoso. Ele tinha muitos lugares que ele comandava. Ele era famoso. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do rei do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e todos os seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Ele chamou para que eles estivessem ali, para mostrar as riquezas da glória do reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Os reis naquela época, eles tinham esse costume de convidar outros reis, amigos, para ver suas conquistas. Isso aconteceu com Salomão quando ele fez o templo do Senhor e ele também tinha isso. A própria rainha de Sabá, ela foi conhecer porque ela ouviu falar, ele é um rei muito sábio. E quando ela chegou lá, só para você ter uma ideia, ela ficou espantada porque os funcionários, presta atenção nessa palavra, os empregados, os funcionários, os servos de Salomão se vestiam como príncipe. Salomão era tão rico que até as roupas dos funcionários era melhor do que a muitos homens livres. E assim, todo rei tinha o costume de mostrar: olha o que eu conquistei, olha o que eu tive olha o que eu tenho em minhas mãos. Então isso era algo que gostava de mostrar a sua glória. Os reis que vinham visitar olhavam a polpa dele, prestavam atenção no piso que ele tinha no seu palácio, o trono como era feito, prestava atenção nas cortinas, o tecido caro, prestava atenção nas estátuas, nos objetos que eram banhados a ouro, prestava atenção nas vestimentas, prestava atenção na música. E voltando ao palácio de Salomão, Salomão tinha aves que não era conhecida naquela época. Por exemplo, imaginemos, é um exemplo, tá? Imaginemos que você nunca tivesse visto um pavão. E de repente, quando você entrasse no jardim de Salomão, os pavões começassem a abrir a sua plumagem e a pessoa ficava encantada. Pássaros lindos de cantos lindos, flores perfumadas, jardins embelezados pelas suas cores. Os reis gostavam de mostrar a sua glória. Isso não vai ser diferente com o nosso Deus, o Pai de Jesus, o nosso Senhor. Ele vai nos mostrar a sua glória. E, sendo assim, aconteceu então com Assuero, tá?
E, acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco. Olha aí, ó. Quando o texto quer passar isso para nós, ele está dizendo que são coisas muito valiosas. Ele não vai falar de qualquer coisa. Coisas que naquela época custavam muito caro ou era difícil encontrar uma tinta que pudesse pintar um tecido. Tá entendendo? Hoje você encontra fácil, né? Em qualquer loja. Mas lá não. Naquela época, achar um tecido de púrpura era muito caro. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste. Então você imagina aí como é que eram as tapeçarias. Pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Não era uma coluninha de concreto. Presta atenção no que foi gastado aqui, ó. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de porfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. Repara que eram coisas gastadas aqui, meus irmãos. Muito dinheiro gastado, né? Era uma coisa de muito luxo, era de muito esplendor. Esse rei, ele esbanjava tudo isso, né? Assuero, o leito aqui é como se fosse uma cama. Naquela época não era uma cadeira que a gente fica sentado um de frente com o outro conversando, não. Era como se fosse uma cama aonde os reis, os convidados deitassem nelas. Não sei se você já viu algum filme de Roma, é semelhante a isso, né? E dava-se de beber em vasos de ouro, tá? Não era um copo normal, era de ouro. E os vasos eram diferentes um dos outros, para não dizer que eram todos iguais. Olha só que interessante, né? E havia muito vinho real. Vinho real, meus irmãos, era o melhor vinho. Tá passando um avião aqui agora, que Deus possa abençoar o piloto e os passageiros. Tá ouvindo aí? Aqui é rota para Guarulhos, meus irmãos. O aeroporto tá aqui perto, né? Então, eles bebiam de um vinho real. Esse vinho, meus irmãos, era um vinho muito caríssimo, muito bom. Não era qualquer vinho, era um vinho excelente, da melhor uva. Então, era um vinho real, era uma bebida que o rei podia tomar. Segundo o estado do rei, verso 8. E o beber era por lei, que ninguém forçasse ao outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Eu não quero beber, não tem problema. Ah, não, mas você tem que beber porque você está na casa do rei. Não, eu não vou beber. Então ninguém força ninguém. Era um decreto, era uma lei. Você bebe voluntariamente. Verso 9. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Porque o rei Assuero era casado com a rainha Vasti. Ela era a esposa dele, tá bom? Então, nós vamos entrar numa parte muito interessante agora, que eu uso muito nas minhas palestras para casais, tá? Vamos lá? E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ele já estava bêbado, na verdade, embriagado, mandou a Meumá, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar. E tem uma irmã que é ouvinte minha que ela racha o bico quando eu falo esses nomes. Ela diz que racha o bico, porque eu falo uns nomes muito estranhos, mas é o que está na Bíblia. Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, ele agora quer mostrar a beleza da sua esposa, porque ela era uma mulher muito bonita, né? E ele falou, olha, manda ela colocar a coroa na cabeça e aparecer. Já que todo mundo já viu minha riqueza, meu palácio, eu vou mostrar algo que é maior que tudo isso. Agora entra a minha maior riqueza. Esse era o pensamento de Assuero. Eu já mostrei toda a minha glória, mas existe algo que tem mais glória que tudo isso que eu mostrei. A minha esposa. Então ele mandou chamar Vasti. E eu só vou te contar o resto amanhã.
Eu amo fazer isso com vocês. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Gostou do comecinho? É uma história muito maravilhosa, né? Então marca aí, ó, manda esse áudio para algum ouvinte, monta grupos, fala com seus amigos. Gente, todo mundo prestando atenção nesse estudo, vamos comentar sobre esse estudo, vamos trabalhar nesse estudo, né? É muito triste, eu faço o áudio e ninguém fala nada. Eu não tô pedindo para falar de mim, falar da mensagem, da palavra, que é o mais importante, tá entendendo? Agradou a Deus, ele me agrada, pronto, ele vai me abençoar. Mas, meus irmãos, não seja mudo, você tem voz, sabe? Você pode muito bem dizer, olha pastor, mandei para uma pessoa, a pessoa gostou muito, e eu quero cada vez mais abençoar essas vidas. Então vamos mandar mensagem para muita gente, ok? Bom, tá aí a mensagem do Senhor, meus irmãos. Anote aí a lição de casa, escute meus recadinhos todos, hein? Êxodo 20, versículo 7. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum... Ah, tenho sim, ó. O Jailton Aragão Silva, ele é irmão do meu amigo Jarmisson, lá de Salvador, Bahia. Jarmisson, um grande abraço do pastor Alex. Jailton, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, seu irmão te ama muito, meu amigo. Deus abençoa grandemente, viu? Bom, eu quero falar de algumas rádios aqui que passam o cafezinho com Jesus, né? São várias, meus irmãos, e eu quero falar de algumas aqui, ó. Bom, deixa eu ver aqui as que eu não falei ainda, né? Porque são bastante, ó. A Rádio Web Canção Gospel, né? Eles passam o cafezinho com Jesus lá. A Rádio Web Resgatando Vidas, lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, direção do Diácono Miranda. Rádio FM 104,3, lá de Taboca, município Capitão de Campos, no Piauí, na direção do presbítero Raimundo Antônio. Um abraço para os ouvintes da Rádio Missionário da Paz.com.br. É uma rádio 103,5 com o pastor João Ivonaldo, lá de Minas Gerais. Baixe pela Google Play também. E um abraço para os ouvintes da Rádio Semeador 97,9, apresentado por Spark Rubens, lá de Chalé de Minas, meus irmãos. Também um abraço. Eu tenho uma vontade de conhecer esse lugar, de verdade. Poucos lugares eu tenho vontade de ir. Esse aqui eu tenho bastante vontade. Chalé de Minas. Porque eu já ouvi falar algumas coisas de lá, né? Boa. Também quero mandar um abraço para a rádio comunitária Voz do Calabar, apresentado por Jonatas e Juliana, lá no Calabar, Bahia, né? Tá aí, meus irmãos. Algumas rádios, né? Depois eu falo mais de algumas rádios. Eu quero que você agora anote aí, meus irmãos, mais uns PDFs que o pastor Alex tem. São R$5 e você pode receber aí no seu celular e fazer a coleção. Eu já tenho 24 estudos lançados. Será que você já tem todos? Faz uma coleção, deixa eles guardadinho, não pesa no seu celular. O dia que você quiser imprimir, tá lá, tá bom? O dia que alguém quiser saber de alguma coisa, você pode ensinar. Olha só, eu tenho um estudo lá chamado 21 Dias com Jesus, para você fazer uma campanha com seu grupo, com seus amigos, com a família, tá bom? Tem um estudo lá que ele é um prefácio, né, do livro que eu estou escrevendo. Ele é um pedaço do livro que eu estou escrevendo, Casais e Vendavais, né? Eu trabalho muito com casais. E também um estudo maravilhoso, A Queda de Lúcifer. Olha só, você quer entender como é que aconteceu tudo? Tá explicadinho lá. E tem o último estudo que eu lancei agora, sobre o céu, 20 perguntas sobre o céu, meus irmãos, que maravilha. Também tem um estudo chamado O Jejum, para você entender. Você está fazendo jejum direitinho? Quer saber o que a Bíblia fala? Tá lá, tá bom? O Banco de Deus, meus irmãos, você tem crédito para pedir alguma coisa para Deus? Tá lá. E por que os judeus não falavam com os samaritanos? Quer entender essa história? Também está lá. Custa R$5, meus irmãos. Eu paro por aqui. Por hoje é só e amanhã tem mais.